Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos. Hoje estamos aqui mais uma vez e hoje é dia de celebrarmos os 45 anos da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Hoje faz 45 anos de existência, motivo para nos alegrarmos, para celebrarmos a Deus pela existência dessa igreja. Motivo também para reflexão sobre a caminhada até aqui e renovação dos compromissos de continuarmos a caminhar com perseverança, segundo o Espírito de Deus que suscitou essa igreja no nosso país. Uma igreja que, como costumamos lembrar, nasceu em tempos difíceis dentro do presbiterianismo brasileiro e dentro da história do país. Uma igreja que nasceu de um processo duro de expulsões, de rejeições, dentro da igreja e fora da igreja. Dentro da igreja, as lideranças na época da Igreja Presbiteriana do Brasil, diante de pensamentos diferentes, teve uma postura dura, algumas pessoas perseguidas, igrejas fechadas, e dentro também do contexto da ditadura militar, em que aquele grupo de irmãos e irmãs que, reafirmando o seu compromisso com Jesus, com o Evangelho libertador, se colocaram contra a ditadura militar, contra as torturas, contra as injustiças e violências, dentro e fora da igreja, foram expulsos da Igreja Presbiteriana do Brasil e se reuniram primeiro na FENIP, na Federação Nacional de Igrejas Presbiterianas, depois se tornou a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, uma igreja que reconhece o Evangelho de Jesus, a centralidade do amor, e esse amor que é fonte de libertação, um amor que nos compromete com a busca da justiça, um amor que nos compromete à defesa dos direitos humanos, um amor que nos compromete a reconhecer que mulheres não são inferiores aos homens, e diferentemente do que se prega e se ensina ainda em algumas igrejas, as mulheres e homens são imagem e semelhança de Deus, portanto não há superioridade alguma, ou não deve haver superioridade alguma de homens sobre mulheres. Por isso não deve haver ministérios ordenados que homens ocupem e que as mulheres não possam ocupar, como pastorado, como presbiterado, como diaconato, né? Aqui temos duas presbíteras aqui assistindo, três, porque a presbítera Beth também está aqui. Bom rever. Presbíteras diaconisas, como a diaconisa Patrícia, a diaconisa Camila. E além dos ministérios ordenados, a presença ativa, protagonista das mulheres na Igreja Presbiteriana Unida de Itapajipe e na Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Para além dos ministérios ordenados, as mulheres têm uma importância central e essa importância deve ser reconhecida. Por isso que nós reconhecemos desde o início os ministérios ordenados também para as mulheres. As mulheres podem e devem ser pastoras, presbíteras, diaconisas, lideranças na igreja. Não só aquelas que recebem as decisões, mas aquelas que também participam das decisões, dos conselhos da igreja, nas assembleias, nos espaços de decisão. Também por isso nasceu o EPU, por esse reconhecimento, que ainda não é reconhecido na nossa igreja de origem, até hoje. Uma igreja que nasce, como eu disse, comprometida com a justiça e na nossa história, mais precisamente com a democracia. Não é? Na ditadura militar houve aquele momento de autoritarismo, de tomada do poder pelos militares, e a IPU não faz essa leitura de que ali os militares estavam salvando o país do comunismo ou nenhuma dessas fábulas. A IPU participou do processo de resistência à ditadura militar e de luta para que aquele momento de ditadura, de autoritarismo, de tortura,
importantes que denunciam as violências, as arbitrariedades, as crueldades da ditadura militar foi organizada por um pastor da IPU, pastor histórico da nossa igreja, já falecido, o reverendo Jaime Wright, que alguns aqui tiveram a oportunidade de conhecer. Ele foi pastor, inclusive, do nosso presbitério, foi pastor da Igreja Presbiteriana de Caetité, nossa igreja mais antiga do nosso presbitério. Ele coordenava a missão Brasil Central. Ele, inclusive, irmãos, Jaime Wright, foi quem indicou ao reverendo Adel, por exemplo, que participou da formação da nossa igreja, que acolhesse os missionários Ronald e Merian Fraser, irmãos nossos lá de Spokane, amigos, irmãos de muitos anos de lutas, de companheirismo, de solidariedade. Ronald Fraser já se foi, com seus 96 anos. Merian Fraser continua viva, continua orando por nós, contando com as nossas orações já perto dos seus 90 anos lá em Spokane. Quem indicou a vinda do Ronald Fraser para a nossa igreja naquele momento inicial foi o Jaime Wright, que coordenava os missionários. Esse mesmo Jaime Wright foi pastor da IPU de Caetité, no nosso presbitério. É esse mesmo Jaime Wright que colaborou com Dom Paulo Evaristo Arnes, uma parceria ecumênica, para realizar esse projeto Brasil Nunca Mais. Houve uma publicação de parte desse material que denuncia as torturas, as crueldades da ditadura militar, coisa que o próprio irmão Jaime Wright sofreu. Paulo Wright foi morto no contexto da ditadura militar, aquele processo de perseguições a quem se opunha aos desmandos daquele momento. E Jaime deixou esse legado, que é um exemplo vivo da proposta de fé, de luta, de testemunho, de comunhão e testemunho da IPU. São memórias que nos ajudam a não nos perder na história e a percebermos que caminhos somos desafiados a continuar com criatividade, procurando e discernindo os novos desafios que estão diante de nós. Então é essa igreja que nós celebramos hoje, meus irmãos. Uma igreja profética, uma igreja da comunhão fraterna, em que homens e mulheres são vistos como iguais, não iguais no sentido de negar as diferenças existem e são enriquecedoras, mas igualdade enquanto oposto à desigualdade, que percebe algumas pessoas como aquelas que mandam e outras como as que devem obedecer. Essa visão entre homens e mulheres na IPU nós rejeitamos desde o início. Por isso, mais uma vez, na IPU há pastoras, presbíteras, diaconisas, mulheres na liderança. Uma igreja chamada a defender a justiça, a democracia, a defender a vida na sua diversidade. Uma igreja que reflete o amor de Deus. Então é a vida dessa igreja que nós celebramos hoje, 45 anos, que damos continuidade à reflexão sobre os desafios que temos e renovamos o nosso compromisso em continuar sendo essa nova forma de ser igreja, discernindo os novos desafios e assumindo esses nossos desafios que estão diante de nós hoje, buscando a inspiração do Espírito Santo de Deus, a presença de Jesus e a misericórdia do nosso Pai do céu. E o texto de hoje, meus irmãos, encontra-se em Romanos, capítulo 13. Convido os irmãos e irmãs a abrirmos nossas Bíblias. Em Romanos, capítulo 13, versículos 8 a 10. Romanos 13, capítulo 13, versículos 8 a 10. Antes de ler, também aproveito para expressar alegria. Já falei da presença da irmã Elinete, que passou um tempo cuidando da saúde, um pouco mais de cuidado. Que alegria ter aqui conosco hoje. E também registrar a alegria com a presença da dona Yolanda. Uma alegria para nós a sua presença, que possamos ter essa alegria mais vezes. É muito bem-vinda aqui entre nós. Esposa do nosso irmão Matias. Então vamos lá, irmãos. Romanos 13, versículos 8 a 10, diz assim: não fiquem devendo nada a ninguém, a não ser
pois quem ama o próximo cumpriu plenamente a lei. De fato, os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice, e todos os outros se resumem nesta sentença: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ela é uma carta da maturidade do apóstolo Paulo. Ele escreveu essa carta já na sua fase mais madura, já depois de ter vivenciado muitas experiências. É uma carta que ele procura explicar, aprofundar alguns temas. E é uma carta muito decisiva na história da igreja. Em muitos momentos turbulentos da vida da igreja e desafiadores, essa carta aos Romanos, ela trouxe luz, ela trouxe referenciais muito importantes para a vida da igreja. Mesmo, por exemplo, na Reforma Protestante, a carta aos Romanos, a compreensão de Paulo da justificação pela fé, a fé que nos abre a graça de Deus e não as obras, foi muito importante para a vida da igreja. E uma série de outros aspectos da carta aos Romanos, que muitas vezes é considerada a carta mais importante do apóstolo Paulo, uma carta da sua maturidade. E antes de entrar no texto, irmãos, é importante lembrar que um dos carismas, um dos dons mais relevantes e que mais sobressaiam na vida do apóstolo Paulo foi o carisma, o dom de formar comunidades. Paulo, o apóstolo Paulo, ele tinha esse carisma missionário muito forte, e é um dos aspectos mais relevantes, mais fortes da caminhada do apóstolo Paulo, é justamente essa: formar comunidades de fé, organizar comunidades de fé, orientar essas comunidades para que elas pudessem dar testemunho do amor de Deus, esse amor que é fonte de libertação. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele tinha um olhar estratégico também para a igreja, porque ele procurava formar comunidades em grandes cidades, ou orientar comunidades em cidades estratégicas, como Roma, que era a capital do Império Romano, a cidade mais importante daquela época, assim como em outras cidades importantes que ele organizou e orientou comunidades. Então Paulo tinha essa visão de que a presença de comunidades cristãs nessas cidades em que circulava muita gente, em que circulava pessoas de diversas nações, pelo comércio e por outras razões, que eram cidades que o Evangelho precisava estar para que a partir dali o Evangelho fosse irradiado, fosse espalhado pelos vários lugares do mundo conhecido naquela época. Então Paulo tinha essa visão de formar e orientar comunidades em grandes cidades, cidades importantes daquela época, para que através dessa presença das comunidades cristãs, o Evangelho alcançasse várias nações, vários povos, várias culturas. Mas é importante também, irmãos e irmãs, lembrar que naquelas grandes cidades, naquela época, elas eram organizadas também por assembleias. Elas tinham a noção grega de polis. Então elas se organizavam assim, eram as polis, onde havia assembleias que decidiam o rumo dessa cidade. E o nome que se dava a essas assembleias era justamente eclesia. Eclesia, que é o mesmo nome utilizado por Paulo para falar da igreja. Paulo também usava esse nome eclesia, que era usado nas grandes cidades para falar das assembleias daquelas cidades. Ele usava esse mesmo nome para se referir à igreja, como uma assembleia do povo de Deus, uma reunião dos cristãos e cristãs que também viveriam em comunidade. Mas é importante perceber que a eclesia daquelas cidades eram bem diferentes da eclesia que Paulo organizava e orientava, seguindo o modelo de Jesus, seguindo o amor que é fonte de libertação. A eclesia pensada na polis grega e que irradiou pelo Império Romano esse modelo, essa assembleia era formada por homens. Mulheres não participavam dessas assembleias.
Assembleias formadas por homens, por adultos, crianças não participavam dessas assembleias, dessas eclesias. Pessoas da mesma nacionalidade, estrangeiros, não participavam dessa eclesia, daquelas grandes cidades daquele tempo, inclusive Roma. E pessoas pobres também não participavam dessas eclesias, dessas assembleias. Só homens abastados. Então quem participava das eclesias da cultura do Império Romano, seguindo o modelo da Grécia? Homens adultos, homens abastados, ricos e da mesma nacionalidade, estrangeiros não participavam. E nessas eclesias, nas cidades daquela época, incluindo Roma, quem era o Senhor? Quem era o rei? César. César era o rei, era o Senhor das eclesias daquelas cidades, incluindo Roma. E essas eclesias funcionavam a serviço do poder de César, subordinadas ao poder de César e as suas ordens de cobrar altos tributos sobre as pessoas, de manter muitas delas escravizadas, exploradas, controladas pelo poder de Roma. E quem fugisse a essa ordem, vinha a paz romana que era a paz das armas, do exército de Roma, para conter, para reprimir e mesmo matar quem discordasse do poder do imperador, do imperialismo romano. Essa era a eclesia que Paulo encontrava nas cidades em que ele visitava e organizava as igrejas, que ele também chamava de eclesia. Mas olha, como eram as eclesias, as comunidades cristãs que Paulo organizava? Vamos ver as diferenças da outra eclesia que eu acabei de falar, que era a eclesia do poder do Império Romano. As eclesias que Paulo organizava, as igrejas, traduzindo a eclesia para o nosso idioma, igrejas que Paulo organizava, eram assembleias em que homens e mulheres participavam, onde judeus e não judeus participavam, tanto judeus quanto pessoas de outras nacionalidades participavam dessas eclesias, dessas igrejas, crianças participavam, pessoas pobres participavam, pessoas com deficiência participavam, e toda essa diversidade daquele povo que ficava fora da eclesia do Império Romano eram justamente essas pessoas que eram abraçadas e acolhidas pela igreja, pelas eclesias que o apóstolo Paulo organizava. E tinha um dado fundamental, irmãos e irmãs, que nessas eclesias, igrejas que Paulo organizava, o Senhor e o rei reconhecido não era César. Não era César. O Senhor e rei reconhecido nas eclesias que Paulo organizava era Jesus. Jesus era o Kyrie, o Senhor reconhecido nas eclesias, nas comunidades e assembleias que Paulo organizava. E nessas eclesias que Paulo organizava, o modo de viver não era o modo de viver das eclesias do Império Romano, porque ali o rei e o Senhor não era César, era Jesus. Ali o centro da vivência e convivência do povo era este que nós lemos aqui no texto, quando Paulo diz: todos os outros mandamentos da lei se resumem a esta sentença: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, pois o amor é o pleno cumprimento da lei. Essa era a lei maior das eclesias que Paulo organizava, inspirado e guiado por Jesus. E por isso, irmãos e irmãs, nas assembleias que Paulo organizava, nessas eclesias da igreja, nas primeiras comunidades, não valia as regras de Roma, as regras da vingança porque ele fez algum mal. Isso é ensinado. Se alguém lhe fizer um mal, pode se vingar, porque essa é a regra do jogo. Os pobres podem ficar de fora, porque são os donos do poder que devem fazer parte das eclesias. As mulheres fiquem de fora, as crianças de fora, as pessoas com deficiência fiquem de fora. Não. Nas
assembleias organizadas por Paulo nas igrejas, naquelas eclesias, a lei maior era o amor. E o amor é fonte de libertação. O amor fazia com que aquelas comunidades fossem sementes do reino de Deus. Fazia com que aquelas comunidades organizadas por Paulo fossem guiadas e transformadas pelo amor. Por isso não cabia pessoas escravizadas de fora. Por isso não cabia pessoas pobres de fora. Por isso não cabia pessoas com deficiência de fora. Por isso que não cabia só os homens. As mulheres também tinham que participar. Por isso não cabiam só as pessoas da mesma nacionalidade. Porque os estrangeiros também precisavam participar. Porque no amor de Deus, todas essas barreiras são derrubadas. O amor de Deus, que Paulo convocava o povo a viver em Jesus Cristo, derrubava essas barreiras entre homem e mulher, entre escravo e livre, entre judeu e não judeu, gentil em algumas tradições. Por isso que Paulo fala em suas cartas que em Cristo não há mais homem nem mulher, não há mais judeu nem grego, não há mais livre nem escravizado, porque no amor de Deus essas barreiras caem por terra. No amor de Deus, essas várias formas de dominação e injustiça caem por terra. Essas várias formas de exclusão e negação da vida caem por terra. E mesmo os poderes imperialistas, como era o de César, precisam cair por terra, porque o amor de Deus é fonte de libertação, é fonte de justiça, é fonte de partilha, onde os pobres também são bem-vindos, os que não têm são bem-vindos para partilhar com os que têm, e os que não têm sempre têm, porque sempre há algo a partilhar. Então, vejamos, irmãos e irmãs, como eram diferentes e como a eclesia de Paulo terminava sendo um núcleo de resistência e libertação dentro do Império Romano. Por isso que muitas vezes foi perseguido, por isso que Paulo foi morto, porque as comunidades cristãs naquele momento começavam a ser sementes do reino de Deus, sementes de uma revolução em que o império caiu por terra, os domínios de César cairiam por terra, os domínios patriarcais cairiam por terra, os domínios de escravização cairiam por terra, os domínios de exclusão cairiam por terra. E ali estava o apóstolo Paulo com esse carisma de organizar comunidades que eram sementes revolucionárias do amor de Deus, trabalhando para que esses poderes de dominação ruíssem, para que o poder do amor de Deus, o poder do amor em Jesus Cristo pudesse vir à tona e prevalecer. Bem, irmãos e irmãs, lembrando da história da IPU, lembrando da nossa comunidade, a igreja continua sendo chamada a ser essa eclesia, essa comunidade, essa assembleia, a imagem e semelhança das primeiras comunidades, como essas que Paulo organizava. Igrejas centradas no amor, como disse Paulo, porque todos os mandamentos se resumem nessa sentença: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, pois o amor é o pleno cumprimento da lei. O amor não pratica o mal. Por isso continuamos sendo desafiados a sermos essa igreja conforme aquelas eclesias e comunidades formadas por apóstolo Paulo. Igrejas, comunidades que sejam comunidades alternativas em meio à sociedade, com tantas formas de dominação, com tantas formas de maldade, com tantas formas de crueldade. Somos chamados a ser essas sementes do reino de Deus, onde o amor é o centro. Esse amor que faz cair por terra toda forma de dominação, de injustiça, de violência e maldade. Somos chamados, enquanto Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, enquanto IPU de Itapaji, a sermos essas sementes do reino de Deus, em que o amor é vivido de tal modo que ele é fonte de libertação. Fonte de libertação. Amor que acolhe, sem discriminações, sem preconceitos, sem divisões que a nossa sociedade coloca, como a sociedade na época de Paulo também colocava. Uma comunidade que seja um espaço seguro para as pessoas,
um espaço acolhedor, um espaço de cura, um espaço de transformação de vida, segundo o amor de Deus. Esse é o desafio que permanece para nós, irmãos e irmãs. Sermos eclesia, sermos assembleia, sermos igreja centrada no amor, pois é centrados no amor que somos e podemos ser fiéis ao chamado de Jesus, que somos e podemos ser reflexo da presença amorosa e libertadora de Jesus no mundo. É assim que podemos ser, como eram as eclesias formadas por Paulo, as igrejas formadas por Paulo, núcleos de resistência, núcleos de oposição a toda sorte de injustiça e maldade, de resistência a esses podres poderes maldosos que estão aí, e sementes de transformação, de libertação, de cura, segundo o amor do nosso Deus. Que possamos, nesse dia que celebramos os 45 anos da Igreja Presbiteriana Unida no Brasil, rememorarmos esse testemunho da nossa igreja, o sentido histórico que ela tem, o chamado que Deus tem desde o início para a nossa igreja, e possamos também nos sentir desafiados pela história da nossa igreja, por essas memórias e pelo exemplo primeiro das primeiras comunidades cristãs, como aquelas organizadas por Paulo, que eram sementes de libertação, sementes do amor que faz novas todas as coisas. Amém.